Irmãos, no domingo passado, ouvimos aqui sobre as atitudes que antecedem o milagre, lá em João capítulo 2, o milagre da transformação da água em vinho. Ouvimos isso aqui, no domingo agora. Por ser o primeiro milagre de Jesus, com absoluta certeza, encontramos nesse texto do milagre, no primeiro milagre de Jesus, atitudes que o Senhor quer ver em nós, atitudes que antecederam o milagre da transformação da água em vinho, naquele casamento em Caná da Galileia. E quais foram as atitudes que antecederam o milagre? Foram três, como vimos aqui. Primeiro, vimos que Jesus foi convidado para aquele casamento, convidado de honra para aquele casamento. A segunda atitude que nós encontramos naquele texto que antecedeu o milagre foi Jesus ser ouvido. A Bíblia diz que Maria fala com ele fala com Maria e Maria ouve. Os serventuários ouviram, os garçons ali ouviram aquilo que Jesus orientou ao mandar encher aquelas vasilhas, aquelas talhas de pedra, enchê-las de água. Ele foi ouvido. E a terceira atitude que nós vimos naquele texto que antecedeu o milagre de Jesus é que Jesus foi obedecido. E nós sabemos que a bênção de Deus vem sobre a obediência. E vejam lá, lembram os irmãos, que a obediência ela foi perseverante. Jesus disse: enchei d'água essas 6 talhas, e eles encheram totalmente. Levai essas talhas ao mestre da sala, ou seja, uma obediência continuada, sem retruques, sem travas, sem impedimentos, sem indagações. Foi uma obediência continuada. E o texto vai dizer para nós que Jesus transformou aquela água no melhor vinho daquela festa. Então, as 3 atitudes foram aqui conversadas entre nós, naquele domingo, naquela noite, e eu quero aprofundar um pouco mais na segunda atitude, que é a de ser ouvido, Jesus ser ouvido. E aí, eu quero chegar com os irmãos nessa noite, no estudo, pensar sobre ouvir e escutar. Será que há diferença entre ouvir e escutar? Ou ouvir e escutar são sinônimos? A mesma coisa, o mesmo sentido. Na nossa língua portuguesa, ouvir é uma coisa, escutar é outra. Ouvir é um processo mecânico referente à audição. Ou seja, que vai além da nossa vontade. Se você parar um pouquinho agora para ouvir, você vai escutar a vibração do som do aparelho de ar-condicionado. Você não está ouvindo? Você está ouvindo. Isso implica na sua vontade? Eu vou ouvir ou não vou ouvir? A não ser se você tampar os seus ouvidos. Se você tampar os seus ouvidos, você não vai ouvir. Mas esse som, ele está reverberando, ele está acontecendo, porque é um processo mecânico referente à nossa audição. Nós vamos ouvir, querendo nós ou não, a não ser que você tampe os seus ouvidos. Ouvir, estamos ouvindo.
Ouvimos os sons todos, os barulhos, ouvimos coisas que queremos ouvir, ouvimos coisas que não queremos ouvir. Todos os sons estão disponibilizados aos nossos ouvidos e os nossos ouvidos vão captar todos os sons, querendo nós ou não. E escutar. Escutar envolve a questão do ouvir. Mas qual é a diferença, pastor? O escutar depende de nós. Depende da gente prestar atenção. Depende da gente tentar entender o que está sendo dito. Escutar implica em refletir o que está sendo ouvido. Dar uma atenção com qualidade. Eu lembro-me que no domingo eu falei da questão de dar atenção com qualidade. Dar atenção com qualidade está relacionado ao escutar. Você para, você dá uma atenção com qualidade, você vai refletir sobre aquilo e depois você vai definir para que lado você vai, numa decisão. Veja, o escutar, ele é mais profundo do que o ouvir. O escutar implica numa reflexão mais detalhada daquilo que estamos ouvindo, daquilo que selecionamos e aí escutamos. Será que nós estamos só ouvindo a palavra de Deus, sem nenhum envolvimento com ela, sem nenhum pensamento acerca dela, sem nenhuma reflexão acerca dela? Veja lá, Jesus, quando ele fala na parábola do semeador, ele vai dizer que a semente caiu na beira do caminho, e as aves vieram e roubaram a semente que foi semeado. São os que ouvem, mas são os que também não compreendem. A atitude de não compreender é uma atitude dos que não escutam a palavra. Ouvem, mas não escutam. Ouvem, mas não dão aquela devida atenção que aqui estamos classificando como escutar. Se você é ouvinte negligente e não operoso, olha, não vamos aproveitar muito do que está sendo dito da palavra de Deus. Não vamos aproveitar. Então eu quero nessa noite aprofundar um pouco mais com você sobre a questão do ouvir com uma implicação de escutar. Vou repetir aqui. O escutar implica numa decisão minha, sua, em querer refletir, em querer pensar, entender o que está sendo ouvido. É isso aí que é o ideal para as nossas vidas. Pastor, aonde está na Bíblia essa diferença de ouvir e escutar? E essa profundidade que o escutar implica? Eu tenho para os irmãos dois textos. Primeiro em Marcos, capítulo de número 6. Marcos, no capítulo de número 6. Versículo 14, Marcos 6, 14, que diz assim: chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros, é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu.
porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo ao cárcere, pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando, o que está escrito aí, irmãos? O ouvia, ficava o quê? Perplexo. Aí tem uma vírgula, né? Escutando-o de boa mente. Então o versículo 20 diz que, eu não vou entrar aqui na história desse episódio, mas a relação do Herodes que ouvia João o Batista. Herodes gostava de ouvir João. Pastor, é ouvir. Mas o que implica escutar? Ouvir. Ele ouvia João, gostava de ouvir e ficava perplexo. E a Bíblia diz, escutando de boa mente. O escutar implicou em ouvir e dar uma atenção com mais qualidade, de boa mente. Gostava de escutar João Batista. Gostava de dialogar, refletir, pensar, ponderar nas coisas que ele ouvia de João. Então veja, no mesmo versículo, nós encontramos o verbo ouvir e encontramos o verbo escutar. E encontramos ao lado do verbo escutar, de boa mente. Escutar é alguma coisa com mais profundidade. Estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, amém? Será que estamos escutando? Será que estamos escutando a palavra de Deus? Será que estamos dando uma maior atenção à palavra de Deus? Veja, ouvir que gera obediência não é um mero ouvir, porque a obediência é uma decisão por quanto daquilo que eu ouvi. Logo, se eu dou uma atenção com mais qualidade àquilo que eu estou ouvindo para decidir uma obediência, é porque eu escutei. Viu aí? Eu escutei. Eu não apenas estou ouvindo sons e palavras, mas eu estou pegando essas palavras e eu estou meditando, pensando nelas, para a minha tomada de decisão. No caso daqueles homens que encheram as talhas, a tomada de decisão, após ouvir e escutar, foi obedecer. Herodes ouvia João, e a tomada de decisão foi com boa mente, dando a sua boa atenção àquilo que ele estava ouvindo. Logo, ele estava escutando a palavra de Deus através de João. Mas ainda há um outro texto que eu queria partilhar com os irmãos, que encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Atos. Nesse momento eu estou só exemplificando o verbo ouvir e o verbo escutar nas Escrituras. Tá bom? Atos 16, versículo 14. Todos encontraram? Você em casa encontrou na sua Bíblia aí? Acha na sua Bíblia aí, dá uma lidinha aí. Anda logo, menino, abre a sua Bíblia. Estou esperando, hein? Estou esperando. Atos 16, 14. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Atira,
vendedora de púrpura, temente a Deus, o que ela fazia? Nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia dá uma descrição, mostra quem é essa mulher, dá o nome dela, que tem pessoas na Bíblia que não são apresentados o seu nome. Essa é a Lídia, da cidade de Tiatira, uma cidade importante. Ela era vendedora de púrpura, preocupada com as suas vendas, com a compra de materiais, a venda. Quem é vendedora e vendedora, assim que nós olhamos nas Escrituras, também é aquela que é cobradora, que tinha um caderninho de anotação: vendi tanto de púrpura para Antônio, que vai pagar no dia 20. Depois ela leu Antônio, dia 20, Antônio, o prego está enferrujando. Então era vendedora, era cobradora, lidava com os seus fornecedores, procurava o melhor preço com os seus fornecedores para poder apresentar o melhor preço aos seus clientes e novidades daquilo que ela vendia. Ou seja, era alguém que tinha a mente ocupada, era alguém que estava preocupado em vender e à noite trazer o pão para casa. Era alguém de relacionamento. O vendedor tem que saber expor o produto, convencer os seus clientes, apresentar formas de pagamento, a qualidade do produto. É alguém articulada, alguém ocupada, alguém cheia de tarefas. Mas era uma mulher que temia a Deus. Aí faz a diferença, não faz? Quem teme a Deus não só ouve, quem teme a Deus também escuta. Olha aí o que diz a Bíblia: vendedora de púrpura, temente a Deus. No meio de tudo isso, do seu corre-corre, do seu dia a dia, ela deu ouvidos para escutar, mas também deu os ouvidos, deu a mente, deu o coração, deu os neurônios, deu a sua melhor atenção, deu tudo que ela podia dar. Logo ela escutava o que Paulo dizia. E nesse processo de escutar a pregação do apóstolo, nesse processo de ouvir os ensinamentos do apóstolo, Deus, na atitude dela de querer escutar, abriu o seu entendimento para entender ou atender as coisas que Paulo dizia. Nesse processo de escuta, de pensar, de refletir, nessa hora, o Espírito de Deus abriu. O Espírito de Deus iluminou. O Espírito de Deus firmou o coração dela na verdade que Paulo trazia. Então, quando você exercita o escutar, o Espírito de Deus nessa hora pode fazer uma obra maravilhosa na sua vida de libertação. Qual a libertação, pastor? A Bíblia diz que o Deus deste século, que é Satanás, cegou-nos o entendimento, para que, vendo, não enxerguemos, ouvindo, não percebamos. Esse entendimento cegado por Satanás, por conta do pecado, por conta da brutalidade da nossa natureza humana e a ação satânica em nossa mente, quando escutamos a palavra de Deus, pode ocorrer uma libertação. O véu, a cegueira espiritual, ela dissipa-se. A escama dos nossos olhos cai e passamos a compreender, a enxergar
a entender e atender aquilo que a palavra de Deus é, e ela vira para nós uma palavra viva. Uma coisa é dizer, esta palavra é viva. Outra coisa é dizer, eu tenho para mim que essa palavra é viva, porque ela é viva em mim, porque eu escutei e o meu entendimento se abriu, e agora eu estou vendo que essas letras aqui pulam diante dos meus olhos. Essas letras aqui, aparentemente, em primeira mão, estáticas sobre um papel branco, elas têm vida. Elas passam a ter sentido. Por quê? Porque alguém escutou e Deus operou na hora que você refletia essa palavra com Deus. Amém, amados? Deu para entender a diferença de ouvir e escutar? Deu para perceber o que é escutar? E veja as coisas que a Bíblia está dizendo quando Lídia escutava, Herodes escutava. Aí eu te pergunto, você está escutando? Se você está escutando, você está pensando, você está refletindo, você está considerando, você está ruminando. Pastor, a palavra feia, ruminar, é o que os ruminantes fazem. O que os ruminantes fazem? Os animais ruminantes, por exemplo, o boi. O boi, ele come o capim vai para o estômago, e depois o capim volta para a boca, ele mastiga mais um pouco, vai para o estômago, depois volta para a boca, ele mastiga mais, ele tritura, bem triturado, para facilitar a digestão e o seu organismo absorver todos os ingredientes e nutrientes daquilo que ele comeu. Você é um ruminante da palavra de Deus? Você mastiga e depois você volta a mastigar, você repensa a palavra, você vai nesse processo de vai e volta a mente, você se alimenta dela e volta a mente a palavra, você está ruminando a palavra de Deus. E quando você vai refletindo e ruminando, você vai dando ocasião para essa palavra se revelar viva na tua vida. E você pode experimentar de uma grande libertação. Eu dei um exemplo da libertação da mente. Mas posso dar outros, da libertação da alma, da libertação dos sentimentos, da libertação da ignorância espiritual, da libertação da idolatria, da libertação da escravidão do pecado, da libertação de uma vida viciada, apartada de Deus. Quantas libertações ocorrem quando a palavra de Deus é pregada e quando nós estamos escutando? Quando nós estamos escutando. Eu não preciso denominar um encontro desse como culto da libertação, porque todo culto a Deus, onde estuda a palavra de Deus, é um culto de libertação. Você sabia disso? Eu não preciso denominar um culto da prosperidade. Hoje é o culto da prosperidade. Por quê? Todo culto onde se prega a palavra de Deus e as pessoas estão dispostas a escutar a palavra de Deus, elas estão se colocando no alvo para serem prósperas no Senhor. Está entendendo? Estão entendendo, amados? Vejam a importância de escutar. O pregador está pregando e você está recebendo junto com o pregador. Está aí meditando como os crentes de Bereia faziam. Quem são os crentes de Bereia? Os pregadores pregavam. E olha quem estava ali, era Pedro, Tiago, João. Só os tops dos tops. E estava lá os crentes de Bereia, os crentes de São Pedro da Aldeia, de Cabo Frio, conferindo nas escrituras se aquilo que eles pregavam estava na escritura. Por quê? Porque eles queriam escutar a verdade, escutar
o que vem das Escrituras. Escutar sem falsificação, sem erro, sem engano, sem mentira, a original palavra de Deus. Muito bem. Agora vamos pregar. Até agora só foi aula de português um pouquinho, viu? Escutar e ouvir. Uns exemplos bíblicos sobre escutar e ouvir. E agora vamos a um exemplo prático, maravilhoso, que é o texto que nós lemos aqui, que é a parábola do filho pródigo. Todos acharam aí? Pensou que eu só li o texto no início para preencher tempo, né? Você está escutando, você sabe que tem um texto que não foi comentado, certo? E o texto foi de Lucas capítulo 16, 16? Não, 15, a partir do versículo 11. Isso aí, crente de Bereia, é isso aí, juntinho, 15 e 11. Mas eu quero ficar com os irmãos, a história do filho pródigo vocês conhecem. Um homem tinha 2 filhos, o mais novo, o caçula, o mais folgado talvez, o mais folgado, o mais mimado talvez, teve uma ideia brilhante. E a ideia brilhante dele era: pai, o negócio é o seguinte, eu estou enjoado de ficar aqui na tua casa, eu estou enjoado dessa convivência aqui, essa rotina, né? Esse negócio aí, né? De crente. Esse negócio de crente aí já deu. Eu quero experimentar coisas novas. O mundo tem muita novidade. Então, eu quero experimentar essas coisas novas. Por favor, me dê a parte de minha herança, que eu vou viver a minha vida. Eu vou sair de casa, vou sair da sua casa, pai. Eu quero me afastar de ti, mas eu quero me afastar com algumas garantias. Então, me dá aí os recursos, me dá a parte da herança, que eu vou me embora. E o pai foi: você quer ir? Tome aqui e vá. Faça o que você acha por bem fazer. E a Bíblia diz que ele foi para uma terra distante. Como era jovem, não é? Dissipou todo aquele dinheiro, todos aqueles bens, todos aqueles recursos com as novidades da sua época. Talvez comprou um iPhone 12. Foi gastando tudo. Entrou nas lojas de marca. Comprou as roupas mais caras. Comeu do bom e do melhor. Gastou tudo de uma vez só. Gastou com meretrizes, com farra, noitada, bebedice. Torrou o dinheiro todo, teve uns dias, uns momentos de riquinho, mas chegou uma hora que o dinheiro acabou. As roupas foram se gastando. O celular caiu, quebrou a tela. E não teve como recuperar. E caiu dentro d'água. Quebrou a tela, caiu dentro d'água, morreu afogado. Acabou o iPhone 12. E ele ficou numa situação terrível. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 17. Então, olha aí, caindo, o que diz aí? Em si. Eu quero ficar com essa expressão, caindo em si. Caindo em si. Como é que uma pessoa cai em si? Ela cai por cima dela mesmo? Como é que é cair em si? É uma autorreflexão, é avaliar o que fez da vida, é pensar. Escutar significa pensar, refletir, ponderar, dar a melhor atenção. Agora pensa, você fazer tudo isso caindo em si. Ele está fazendo uma análise da vida dele, da história dele, das decisões dele, das escolhas dele. E a Bíblia diz que ele, de riquinho, ele foi pedir alfarrobas. O que é isso, pastor? Em algumas versões fala bolotas.
Eu aqui no Brasil eu não vi a alfarrobas, eu não vi. Eu conheci alfarrobas em Portugal. Alguém chegou para mim e falou assim, pastor, tira um pedaço disso aqui. Eu falei, isso é comestível? Eu falei, pode comer. Botei na boca e o formato dele é como se fosse uma vagem assim. Tinha um nome aqui na minha cabeça, fugiu. Uma vagem, aí você quer, é meio azedinha. Alguém lembra daquela frutinha meio azedinha? Tamarindo! Tem uma forma de tamarindo, é isso mesmo, uma vagem, uma forma de tamarindo. Aí isso aqui é tamarindo. Eu falei, não, pastor, é alfarroba. Opa! Alfarroba, sei onde está na Bíblia, é isso aqui, isso é comida de porco. Está chamando de porco? Não, pastor, pode comer, isso é comestível. Aí eu pus na boca, é até um pouco parecido com o tamarindo. Até um pouco parecido. Mas o texto diz que ele deixou de ser riquinho, iPhone 12, caiu, quebrou a tela e caiu dentro d'água, só vestia roupa de marca, torrou tudo, foi ficando numa situação deplorável, a ponto de chegar ao extremo de desejar comer comida de porco, que não é lavagem, é alfarrobas. O pé de alfarrobas, as alfarrobas caíam do pé, os porcos pisavam e comiam. Ele queria comer a comida que o porco pisou. E não tinha disponibilizado para ele essa comida que o porco pisava e comia. E a história ainda vai dizer, ninguém lhe dava nada. Então, ele pula de riquinho a pobre de marré-marré. E quando ele tem esse tratamento de choque, aí ele cai em si. Estão entendendo, às vezes, por que nos ocorre tratamento de choque? Coisas que saem de nós, coisas que perdemos, situações adversas, quem sabe é o próprio Deus nos dando um tratamento de choque. Para quê? Para ficarmos eletrocutados? Não, para cairmos em si. Cair em si é pensar, é refletir, é reconsiderar, é analisar, é olhar o histórico, repensar a decisão e as consequências das mesmas. Ver se valeu a pena. E quais foram as consequências que o fizeram cair em si? Primeiramente, cair em si por viver longe do Pai. Longe do Pai. Pai, estou enjoado da tua casa. Pai, não quero mais ficar aqui. Em outras palavras, estava dizendo, a tua presença me incomoda, o seu jeito me incomoda, a sua bondade me incomoda, essa coisa assim, às vezes, meio que paradona, me incomoda, essa coisa assim, parece que não tem novidade, me incomoda. Eu quero experimentar coisas novas. Então, ele decidiu, o filho pródigo decidiu ficar longe do Pai. E todos os que aqui estão, até em casa, todos, ou estão longe do Pai, ainda, ou voltaram para o aconchego do Pai. Veja, os crentes voltaram ao aconchego do Pai. Voltaram, porque todos nós nascemos apartados do Pai, por conta do nosso pecado. Se eu não considerar isso, eu vou dizer que estou junto com o Pai, mas na realidade longe dele eu estou. Eu vou dizer que eu tenho o Pai, às vezes eu posso dizer que eu tenho só na boca, ou pendurado no crucifixo, num cordão, ou numa fitinha, ou
num quadro estampado, numa gravura, numa obra de arte, numa escultura na minha casa, ou numa atitude meramente religiosa. Quando passo, vem de uma igreja, eu faço assim. No cemitério, então, eu faço assim, 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 porque eu estou com medo de ser o próximo que lá vai entrar. Então, cada vez que eu faço isso, é menos um dia que eu ganho na terra. Aí pensamos assim. Mas, na verdade, no íntimo, a pessoa se sente longe do Pai. Longe do Pai. Ou voltamos, se voltamos, é porque nos apartamos. Ou estamos apartados. E existem consequências de viver longe do Pai. E bendita a hora que chegamos à conclusão de que estivemos ou estamos longe do Pai. Por que eu digo bendita a hora? Porque maldita é a hora de acharmos que estamos junto com o Pai, quando na verdade não estamos. Maldita a hora o entendimento que achamos que estamos juntos com Jesus, com o Pai Celeste, mas na verdade não estamos. Um profundo de um engano. Esse engano não é bendito, esse engano é maldito. Veja as consequências. Os recursos são gastos sem compensação. Ele vai embora, a consequência de viver longe do Pai, os recursos que eu vou chamar de vida, eu vou chamar de saúde, eu vou chamar de bens, os recursos que recebemos do Pai são gastos dilapidados sem compensação. O filho pega esses recursos, pega a sua vida, sua saúde, pega tudo que tinha, gasta, detona tudo, e qual foi o resultado disso? Nenhuma compensação, nenhum retorno positivo. Então, quando nos distanciamos do Pai, ou quando estamos longe do Pai, a nossa vida vai se desgastando. Vê se não é. Quando uma pessoa reconhece Jesus na sua vida, ela fala assim: rapaz, por que eu não conheci Jesus antes? Aquela sensação assim de tempo perdido, de vida gasta fora do propósito, não é? Não vem esse sentimento dentro do nosso coração? Por que é que eu não fui para o Evangelho antes? É o senso de, puxa vida, olha o que eu fiz com a minha vida. As noitadas, as farras, a bebedice, o violão de Deus. Olha aí as drogas que eu consumi, a família que eu destruí, os bens que eu acabei, a minha saúde gasta num negócio que não produziu nada de bom, nenhuma compensação para mim. Isso acontece no coração de quem volta. Descobre que tudo que fez longe do Pai não tem compensação, não tem consolação, não tem resultado, não promove alegria. E isso aconteceu com o filho pródigo. A segunda coisa é que longe do Pai, as oportunidades ficarão mais estreitas. Veja, ele gastou tudo, comprou o iPhone, eu estou aqui contemporaneizando, tá, gente? Comprou o iPhone 20, né? Já tenho 20. Gastou, investiu, fez um monte de coisa e tal, e as oportunidades foram perdendo, foram se estressando, perdeu dinheiro, perdeu os recursos, foi trabalhar de empregado na casa, numa empresa onde o moço tinha porcos, foi cuidar de porcos e ficou lá, no estreito, nem as alfarrobas, ninguém lhe dava nada. A coisa foi estreitando, a coisa foi apertando, as oportunidades ficaram mais escassas para a vida dele. Veja, porque ele refletiu, porque ele caiu em si, porque ele se distanciou do Pai, e por ter distanciado do Pai, não teve compensação. As coisas foram piorando de mal a pior. Veja no verso 17, então caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome.
Ou seja, está ficando difícil demais para mim. Parei no fundo do poço. E aí, por cair em si, por estar lidando com as suas consequências, de sua escolha, por querer ficar longe do Pai, na mente dele, por ele ter escutado a voz da sua consciência, por ele ter escutado a voz do Espírito que trazia à memória dele a lembrança da casa. E o que o Espírito, eu não penso de outra maneira, irmão, o Espírito Santo, pegando aquela situação dele, trouxe uma ilustração na sua mente, desenhou na sua mente a seguinte figura em sua memória: a mesa, os pães com fartura, e o contraste, o desenho do outro lado, cinzento, entristecido, amargurado dele, por ter ficado longe do Pai, por estar lidando com as oportunidades mais estreitas, mais difíceis. Ele vê na mente dele uma imagem colorida, bonita de uma mesa, os trabalhadores em torno dela e pães com fartura. Gente, uma mesa, pão está sobre a mesa, não é verdade? O pão está sobre a mesa. O pão não está na cadeira. O pão está na mesa. E são pães com fartura, vai indicar justamente isso. Então, era uma mesa farta. Como é que fica a tua pupila? As tuas pupilas, quando você contempla uma mesa farta, a tua pupila dilata, a boca se enche d'água. Não é assim? Em torno da mesa, a mesa tem comunhão. Os trabalhadores em torno da mesa em sinal de comunhão. Ele está lembrando da comunhão. Ele está lembrando da alegria. Ele está lembrando da fartura da mesa, da satisfação, do suprimento. Ele está lembrando dessas coisas maravilhosas. Tudo colorido na sua mente, trazido pelo Espírito de Deus, porque ele caiu em si, porque ele está refletindo, porque ele está pensando com o Espírito, e ele está olhando o seu momento: fome, tristeza. E essa memória, essa lembrança, esse quadro, essa pintura, essa imagem na sua mente, trazido pelo Espírito, coisa que ele experimentou outrora, em contraste com o seu presente, cinzento, triste, apagado, frustrado, de opressão, de derrota, por estar afastado do Pai. O encontro dessas duas imagens, a sua atual realidade difícil, e uma realidade que ele experimentou de comunhão, alegria, gozo, satisfação, prazer, o encontro dessas duas imagens em sua mente, ao cair em si, fez ele decidir. Se ele continuava com essa vida derrotada por estar longe do Pai, ou criar coragem para voltar de onde ele não deveria ter saído. Pensa na humilhação de voltar. Saiu de lá o riquinho, né? No dia que ele sai de casa, o iPhone chegou pelos correios. Estava ali todo bobo, vou embora agora com o meu iPhone, todo feliz. Agora está voltando, sem iPhone, sem roupa de marca, magro, anêmico, descalço,
com roupa rasgada, decepcionado. Tem que ter muita coragem. Tem que ter muita humildade para reconhecer e voltar. Tem que ter muita determinação no Senhor. Tem que escutar e dialogar com o Espírito para dar espaço para o Espírito realizar essa obra de arrependimento no coração. Porque voltar com essa cara quebrada, lá no meio dos trabalhadores, admitindo que falhou, que errou, só quem está arrependido. E arrependimento é dom de Deus. Arrependimento é coisa que o Espírito de Deus dá. Quando você escuta, dialoga, pensa, reflete e chega à seguinte conclusão: eu fui errado quando me afastei do meu pai. Eu errei quando me afastei de Jesus. Ou eu estou errado por estar afastado de Jesus. Eu estou errado ou por empenhar os recursos. E eu quero dizer recurso aí, a vida, a saúde, a juventude, os bens, todos eles empregados longe do Pai. Eu errei. E onde está isso na Bíblia, pastor? Está aqui no versículo 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Como? Admitindo que eu estou errado. E vou dizer para ele: Pai, pequei. Quando ele fala Pai, pequei, quem reconhece que está errado, não faz assim uma meia-culpa com o erro do outro, ou o possível falhanço do outro. Eu errei, mas você... Não tenho mais você. Não tenho, eu errei porque você botou a casca de banana no meu caminho. Não tem isso. Quem se arrepende, assume o seu erro. E vai com a bênção do arrependimento diante de Deus. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não chega ostentando. Olha o que ele diz: não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. O arrependido, escuta isso aqui, gente. O arrependido é aquela pessoa que escutou a voz do Espírito, que disse que o Espírito estava certo, e chegou à conclusão, porque nessa história alguém está certo, alguém está errado, né? O Espírito está certo e conclui que ele está errado. E aí, gente, quando eu estou errado, eu não quero ver meus direitos. Quando eu descubro que eu estou errado, a única coisa que eu quero é estar perto do meu pai. Quando eu descubro que eu estou errado e o meu erro foi afastar-se dele, eu vou descobrir que a minha desgraça foi me afastar dele. Então o que eu mais quero é estar perto dele.
quando ele fala assim, não sou digno de ser chamado teu filho, está dizendo, não quero saber, eu quero ser um dos teus trabalhadores, porque os teus trabalhadores estão perto de ti, e eu quero estar de volta perto do Senhor. Não quero outra coisa, não quero meus direitos, não quero direito algum, eu não quero privilégio algum, eu não quero ser tratado de maneira diferente, eu quero tão somente apenas ficar perto da mesa, comunhão contigo, como os teus trabalhadores ficam. Só isso que eu quero, mais nada. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores, que já está bom demais para mim. Olha aí, esse é um coração arrependido. Essa é a pessoa que escutou a voz do Espírito, que o Espírito permitiu o Espírito convencê-lo, porque é papel do Espírito Santo nos convencer do pecado, viu? Concordou com o convencimento do Espírito, e o convencimento do Espírito diz que o Espírito está certo e que eu estou errado, e aceita o Espírito dizer, você está errado, porque tem gente que não aceita, você está errado, você pecou, você falhou, mas é o Espírito que está dizendo, você errou, você falhou, e quem está arrependido vai dizer, é verdade, eu pequei. Só crente diz, eu pequei. Só crente diz, eu pequei. Só crente, porque crente é o arrependido, só crente não faz questão de nada, apenas, eu quero de volta. A música diz, eu quero de volta o que é meu, né? Aí pensa logo nos bens materiais, né? Mas esse arrependido aqui da Bíblia, ele só quer de volta a presença do Pai. Ele só quer estar em comunhão com o Pai. Vejam, meus irmãos, a bênção do escutar. E esse texto, e essa história do filho pródigo, é alguém que se afastou de Deus, é a história de alguém que escutou a voz do Espírito, que o convenceu de que Deus está certo e que ele está errado. E por ter dado a ele o arrependimento, ele tem coragem de voltar, numa decisão, por ter escutado a voz do Espírito. A história vocês conhecem, né? Não vou entrar nela, porque você conhece o que o Pai faz a alguém arrependido. Alguém arrependido é alguém que caiu em si. Alguém arrependido é alguém que escutou. E escutar é pensar. O Evangelho do Senhor Jesus é o Evangelho para que você pense. Lídia atendeu o que Paulo ensinava. Herodes ouvia de boa mente. O filho pródigo caiu em si. E você? Está ouvindo ou escutando? Que a nossa prática de fé seja embasada naquilo que escutamos acerca do que Jesus fala a cada um de nós. E que Ele mesmo nos abençoe grandemente. Amém, amados? Amém, amados? Amém. Amém. Se eu estou falando e você fala um amém aí para dar uma animada aqui no pregador. E você em casa aí, está dizendo algum amém aí? Tá não, né? Dormiu, né? Foi fazer janta, foi ver o repórter, não foi? Meu Deus, faz isso não. Faz isso não. Gente, Deus o abençoe. Nós vamos aqui ter uma oração para encerrar. E no domingo, às 9 da manhã, estamos aqui de volta. Espero contar com você aí para meditarmos juntos na palavra de Deus. Luciano Félix manda um abraço para a igreja. Antônia Cláudia, será que está aqui? A Aurélia está dando um tchauzinho aqui para você, viu?
Yasmin, Luiz Felipe, um abração, Marildo, Deus abençoe, Kátia, cadê tu, Kátia? Elisete, Joelma Freitas, Deus abençoe, Alceni, cadê você, Alceni? Gilson, Deus abençoe vocês, tá bom? Fiquem em paz, boa noite, descansem e continuem escutando a voz de Jesus.